Estivemos na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, para o debate sobre o livro A Internacional do Capital Financeiro, lançado pela Carta Maior em parceria com a Fundação Perseu Abramo e a Fundação Friedrich Ebert. Os participantes discutiram sobre o papel dos bancos públicos no combate à crise, a integração política e econômica latino-americana e as especulações da Bolsa na época das eleições. Bom, em 2008 vem a crise internacional e aí você tem, de um lado, né, uma forte retração da economia mundial que contamina a economia brasileira, né? Mas, por outro lado, a crise de 2008 acabou trazendo alguns elementos que foram favoráveis da perspectiva que eu estava tratando, né, de diminuir paulatinamente a dependência do capital financeiro e, portanto, a influência da fração bancária financeira na política econômica. Porque a crise de 2008, ao contrário das crises que tinham ocorrido anteriormente, elas só acontecem num país central. Não foi como as demais crises que ocorriam num país periférico. Quando as crises ocorriam num país periférico, os fluxos de capitais, as fugas de capitais, elas iam na direção da periferia para o centro. A crise de 2008 teve um efeito inverso. Como ela foi nos países centrais do capitalismo, o fluxo de capital se reverte e ele vai para os países em desenvolvimento que tinham maiores oportunidades de ou juros mais altos ou maiores oportunidades de investimento, né? Que estavam com uma economia com fundamentos econômicos mais sólidos e que tinham perspectivas de crescimento e taxas de lucro mais elevadas. De maneira que essa crise, né, ao contrário das anteriores, permitiu que, ao contrário das anteriores, em que nos anos 90, né, em que o Brasil tinha que responder às crises com elevação dos juros, contração do crédito, contração fiscal, ou seja, levar o superávit primário, nessa crise foi o inverso, né? Essa reversão dos fluxos de capital fez com que o governo pudesse aplicar os mecanismos clássicos que você aplica no combate à crise, que é uma política expansionista, né? Você expande o crédito, reduz o superávit primário, aumentando o gasto público, né? Ou seja, faz os bancos públicos aumentarem o crédito, né? E reduzir as taxas de juros, ou seja, foi tudo ao contrário do que ocorria nas crises anteriores, né? Então, isso possibilitou que a política econômica fosse conduzida de uma maneira pró-desenvolvimento econômico, certo? Mesmo que, contrariamente ao que o mercado financeiro achava, porque desde que, por exemplo, a partir de 2011, quando a presidenta Dilma assume, né, ou mesmo um pouquinho antes ainda, em 2010, quando o presidente Lula colocou os bancos públicos, né, para aumentarem o crédito, né, e criou o programa Minha Casa Minha Vida no meio da crise, né, todo o seu financeiro doméstico dizia que aquilo era loucura, né, que os bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil aumentarem o crédito seria uma política irresponsável, né? Porque a inadimplência podia aumentar e acabar quebrando os bancos. Enfim, e a história mostrou que eles estavam errados. Ou seja, o sistema financeiro foi contrariado pelo governo pela primeira vez em diversos anos, né? Coisa que alguns anos atrás seria impensável se fazer. Tá? Eu de carreira sou do Banco Central também, tá? A minha carreira é meio confusa, né, Jorge? Tem muitas instituições no meio do caminho. Então eu passei, por exemplo, a crise de 2002 dentro do Banco Central. E era exatamente isso, era impensável naquele momento que o Banco Central fosse fazer como a presidenta Dilma fez em 2011, começar a baixar a taxa de juros na velocidade que foi feito, né? Inclusive, quando ela começou o ciclo de redução da Selic, né, que chegou a 7,25, todo o sistema financeiro, todos os dias, a grande imprensa, né, os jornais, os diários, Globo News, então nem se fala, todo dia todo mundo detonando que a presidenta Dilma estivesse baixando a taxa de juros, né? Além disso, ela teve também uma outra atitude que foi muito simbólica, inclusive, né? Que aí eu considero, inclusive, que foi o rompimento definitivo, né? Pelo menos o rompimento, digamos assim, explícito, né? Do governo com a fração bancária financeira, que foi quando ela foi no dia 1º de maio de 2012, um dia bastante simbólico, né? Dia do trabalho, certo? Para anunciar que os bancos públicos, Caixa Federal, Banco do Brasil, iam travar uma batalha com os bancos privados para reduzir o spread bancário. Porque a Selic estava sendo reduzida, o Banco Central reduzindo a taxa básica, só que isso não era repassado para os consumidores. Certo? Então o governo falou, não, esses caras estão de brincadeira, né? A Selic já está em 7% e os caras continuam cobrando um juros extorsivo do consumidor. E aí a Caixa e o Banco do Brasil foram para cima, né? Começaram a abocanhar uma parcela ainda maior do mercado, porque eles já tinham abocanhado durante a crise, né? Que naquele CCLM os bancos privados saíram, pararam de fornecer crédito, os bancos públicos preencheram o espaço que eles deixaram, ou seja, não fosse a atuação dos bancos públicos na crise, a crise no Brasil teria sido muito pior, com certeza, né? Porque eles mantiveram o crédito, né? Ao contrário dos bancos privados. E nesse 1º de maio, a presidenta Dilma, né? Foi a primeira postura, digamos assim, um pronunciamento oficial na TV, cadeia nacional,
né, rompendo com a fração bancária financeira e dizendo para eles que estavam travando uma batalha para reduzir as taxas de juros. Então, houve, desde o início do governo Lula, uma atenção muito grande, né, para a retomada, né, de um processo de integração mais amplo, mais completo, da integração latino-americana, que não se limitasse só às relações comerciais. Né. Agora, historicamente, é muito complexo isso, porque você tem uma série de entraves, tanto físicas, baixo nível de integração entre os países, porque sempre voltado historicamente para as suas relações com os países centrais. E para tornou-se mais complexo ainda com a chegada da China. Agora você tem a China estabelecendo suas relações, os Estados Unidos está fortemente presente, dentro disso você tem que o desafio de tentar ampliar a integração com processos de integração que diz respeito à questão cultural, questão política, mas que claramente precisa da questão econômica para se sustentar. Então, energética, por exemplo, também é muito importante. Isso precisa de decisões políticas, porque a lógica econômica em si aponta para uma subordinação de cada um desses países aos interesses dos países centrais e as relações, novas relações que a China estabelece à procura de matérias-primas, tanto na agricultura quanto na mineração. Então, na verdade, a chegada da China é mais importante ainda aos países latino-americanos avançar em processos, buscar processos de integração energética, questão de finanças, e isso são decisões políticas que estão presentes no governo do Lula e Dilma, com todas as dificuldades, mas está na agenda, enquanto, na realidade, o candidato da oposição no geral, todas as críticas sempre apontavam que isso seria uma perda de tempo e que, na realidade, o caminho mais fácil é você voltar a se integrar com uma economia subordinada aos interesses dos países centrais. Qual que é a ideia? Mas a ideia é a seguinte, né? Você tem dentro do mercado financeiro um círculo social ali, bastante restrito, né? No qual ali dentro eles, primeiro, desenvolvem, digamos assim, uma interpretação, né, a respeito de como funciona a economia, que é uma interpretação que basicamente é herdada das teorias econômicas que foram produzidas nos Estados Unidos, né, em universidades, né, ortodoxas, como a gente chama na economia, né, ou de economistas conservadores, né. Essa teoria econômica, ela entra no Brasil, né, nas escolas de economia, por meio de, muitas vezes, de professores, né, que vão estudar no exterior, ou de professores que acompanham essas teorias e passam isso para os seus alunos, né. Esses alunos saem da universidade e vão trabalhar no mercado financeiro, né, são formados ali. E o que acontece? Eles, segundo a interpretação deles, né, se o modelo econômico seguido pela presidenta, né, ou pelo PT, por exemplo, né, não é o modelo que eles acham mais adequado, então eles começam a formar as expectativas, né, a respeito de como é que vai se comportar no futuro, né? O PIB, a inflação, o dólar e a bolsa, né? Eles começam a se comportar prevendo, né, com base na teoria, que mantida a política econômica atual, todas essas variáveis vão, né, ter uma perspectiva pessimista. E, portanto, como o mercado financeiro funciona basicamente, né, trabalha com expectativas, né, então, todos os agentes do mercado passam a se comportar com base nessas previsões, né? São projeções, notem, que são infundadas, né? Porque feitas, claro, na minha opinião, feitas com base em teorias que são, a meu ver, equivocadas, né? Importadas do exterior sem crítica e aplicadas aqui à realidade nacional. Com base nessas teorias, eles acham que as variáveis econômicas, como o PIB vai cair, a inflação vai subir, a bolsa vai cair, enfim. E com base nisso, eles orientam os seus clientes, inclusive, a tomarem decisões, né, nas suas aplicações que acabam autorrealizando essas profecias. Então, por exemplo, se eles acham que a política econômica, né, atual está errada pela forma como eles pensam em economia, eles acham importante que a tendência vai ser de o produto crescer menos, né?
Se a expectativa deles, que depois eles divulgam inclusive, e vai aparecer no Banco Central, vai bater lá no Boletim Focus do Banco Central, né? Eles divulgam uma projeção, esperam uma projeção menor para o crescimento econômico e, consequentemente, as decisões de investimento das empresas, por exemplo, né, vão ser menores, né? Ou seja, você tem a profecia autorrealizadora, ou seja, a expectativa de que a economia vai mal faz com que os agentes tenham um comportamento que, de fato, a profecia se realiza, né? Isso é o que a gente chama em economia de profecia autorrealizadora, entendeu? É por isso que a Bolsa cai, né? Ou seja, se eles acham que a política econômica está na direção equivocada, né? Mas, enfim, é uma opinião do mercado financeiro, né? Restrita a uma certa teoria econômica, então eles passam a recomendar para os seus, né, clientes, e o próprio mercado financeiro passa a se comportar no mercado, né, fazendo com que essas profecias se autorrealizem, né? E, de fato, você produz desvalorizações cambiais e produz a alta do dólar quando a Dilma está liderando, e quando o candidato que eles querem, né, está liderando, tudo se comporta da maneira inversa, né?